Se você acredita que nenhuma mulher merece ser humilhada, então fica comigo até o fim. Porque o que aconteceu naquele altar vai te fazer prender a respiração. E talvez te lembrar de algo que você nunca esqueceu. A igreja em São Paulo estava lotada. Flores brancas, velas acesas, música suave ecoando no ar. Tudo parecia perfeito. Tudo parecia certo. Mas não era. Ana Clara estava ali, de vestido simples, escolhido com o próprio dinheiro. Mãos tremendo, olhos firmes, o coração em pedaços. Na frente dela, Rafael esperava, elegante, confiante, sem imaginar que, em poucos segundos, tudo iria desmoronar. Nos primeiros bancos, a elite observava em silêncio. Joias brilhando, sorrisos calculados. E no centro de tudo, Patrícia Souza, a mãe dele, impecável, fria, como sempre. Ana Clara sentia o peso de cada olhar, o julgamento, o desprezo, a dúvida. Ou porque, dias antes, fotos tinham invadido o bairro inteiro. Grupos de WhatsApp, comentários sussurrados, gente apontando, rindo. Fotos de Rafael com outra mulher. Ela tentou ser forte, tentou acreditar, tentou ignorar. Mas ninguém ensina uma mulher a suportar esse tipo de dor. Em silêncio. O padre levantou a voz. Chegou o momento. Você aceita este homem como seu esposo? O silêncio tomou conta da igreja. Era o momento que deveria ser o mais feliz da vida dela. Mas Ana Clara não respondeu. Ela levantou a mão, devagar. Um gesto simples, que fez o tempo parar. Rafael franziu a testa, confuso. A música parou. Alguém deixou cair um leque. O ar ficou pesado. Então, ela falou. Um momento. A voz saiu firme, mais forte do que ela mesma imaginava. Ela não olhou para o noivo. Olhou direto para a mulher sentada na primeira fila. Se naquele instante, alguém parou de sorrir e ninguém naquela igreja estava preparado para o que viria a seguir. Agora me diz, você teria coragem de parar o próprio casamento para dizer a verdade? Porque o que Ana Clara vai revelar não é só sobre traição, é sobre algo muito mais cruel. E isso muda tudo. O silêncio ainda pesava dentro da igreja. Mas antes que alguém pudesse reagir, Ana Clara respirou fundo e começou a contar. Meses antes daquele dia, a vida dela era simples, muito simples. Às 4 da manhã, enquanto São Paulo ainda dormia, a luz já estava acesa na pequena padaria da Zona Leste. O cheiro de pão francês recém-saído do forno se espalhava pela rua vazia. Era ali que tudo começava. Ana Clara trabalhava ao lado da mãe, mãos marcadas pela farinha, corpo cansado, mas o olhar cheio de dignidade. Cada cliente era tratado com respeito. Cada moeda conquistada com esforço. Não havia luxo, não havia descanso. Só trabalho e esperança. Foi numa dessas manhãs que Rafael entrou. Bem vestido, camisa social clara, relógio caro. Um homem que claramente não pertencia àquele bairro. Ele pediu um café e ficou. No dia seguinte voltou. E no outro também. Sempre o mesmo pedido. Sempre a mesma mesa perto da janela. Sempre aquele olhar atento. Como se estivesse ali por algo além do café. Até que, numa manhã, ele não foi embora. Eu me chamo Rafael. Ana Clara levantou os olhos, surpresa. E algo mudou naquele instante. As conversas começaram devagar. Curtas, simples. Depois, mais longas, mais próximas. Ele perguntava sobre a vida dela, sobre a padaria, sobre os sonhos que ela nunca tinha contado a ninguém. E, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente escutava. Ela tentou não se iludir. Sabia que homens como ele não ficam. Mas Rafael ficou. Ele começou a esperar por ela no fim do expediente. Levava café, às vezes flores simples. Caminhavam pelo bairro como duas pessoas comuns,
mesmo não sendo. E então veio o convite. Um jantar, um lugar elegante, no centro da cidade. Ana Clara ficou nervosa. Nunca tinha pisado em um restaurante assim, mas foi. E naquela noite, algo dentro dela se abriu, como uma porta que esteve trancada por anos. Meses depois, veio o pedido. Simples, sincero, com os olhos marejados. E ela disse sim. Por um momento, parecia que a vida finalmente estava recompensando todo o sofrimento. Mas esse momento durou pouco, porque tudo mudou no dia em que ela entrou na casa da família dele. O portão alto, o jardim impecável, o silêncio caro de um lugar onde tudo parecia distante. Até o ar. E no centro da sala, Patrícia Souza. Elegante, intocável, fria. Ela não perguntou quem Ana Clara era. Ela já tinha decidido. O olhar percorreu cada detalhe. A roupa simples, os sapatos gastos, as mãos que não escondiam o trabalho duro. E então, veio o sorriso. Aquele sorriso que não chega aos olhos. Então, você é a moça da padaria. Não foi um elogio. Foi um julgamento. Ana Clara sentiu. Na pele, no peito, na alma. Mas ainda assim, ela ficou. Porque acreditava no amor. Porque acreditava em Rafael. Mas naquele instante, mesmo sem palavras claras, algo ficou evidente. Aquela mulher nunca iria aceitá-la. E aquilo era só o começo. Naquele dia, ao sair da casa de Patrícia, Ana Clara já sabia. Não seria fácil. Mas ela ainda não imaginava o quanto aquela mulher seria capaz de ferir sem levantar a voz. No começo, eram apenas detalhes. Convites para almoços de família, onde Ana Clara se sentia deslocada. Mesas longas, talheres que ela não sabia usar direito. Conversas sobre viagens internacionais, investimentos, nomes que ela nunca tinha ouvido. E, no meio de tudo isso, os comentários. Sempre suaves, sempre educados, sempre cortantes. Que vestido bonito, Ana Clara. Tão simples. É raro ver alguém que não se preocupa tanto com a aparência. Sorrisos ao redor. Algumas risadas discretas. Ana Clara sorria também. Mas por dentro, algo apertava. Em outra ocasião, Patrícia levantou a taça de vinho e disse, olhando para as amigas: Rafael sempre teve um futuro brilhante. Desde pequeno, todos diziam que ele pisaria longe, muito longe. Uma pausa. Os olhos dela deslizaram até Ana Clara. Mas o amor, às vezes, leva a escolhas inesperadas. O silêncio que veio depois foi pesado. Todos entenderam. E ninguém disse nada. Ana Clara sentiu o rosto esquentar. A vontade de desaparecer. Mas manteve a postura. Porque tinha prometido a si mesma que não iria quebrar. Rafael tentava equilibrar tudo. Minha mãe é assim mesmo. Ela precisa de tempo. Tempo. Sempre essa palavra. Mas o tempo não suavizava nada. Só tornava os ataques mais diretos. Uma tarde, enquanto tomavam café na sala luxuosa, Patrícia comentou: Rafael me disse que você não terminou a faculdade. Ana Clara segurou a xícara com mais força. Não tive oportunidade. Precisei trabalhar desde cedo. Patrícia assentiu lentamente. Claro, cada um conhece o seu lugar. Não foi alto, não foi agressivo, mas foi como uma faca. Mas naquele momento, Ana Clara não sentiu apenas vergonha. Sentiu raiva. E pior, sentiu-se pequena. Mesmo assim, ela continuava indo. Continuava tentando. Porque quando estava com Rafael, tudo parecia diferente. Ele a tratava com respeito, com carinho, como se ela fosse suficiente. Mas bastava entrar naquela casa para tudo mudar. Então veio o noivado, e com ele, o controle. Patrícia assumiu cada detalhe do casamento como se fosse um projeto pessoal. Escolheu a igreja, o buffet, a lista de convidados, tudo, sem perguntar, sem ouvir.
Quando Ana Clara mostrou o vestido que havia comprado com esforço, simples, delicado, exatamente como ela sonhava, Patrícia apenas inclinou a cabeça. É bonito, para algo pequeno, mas não para uma cerimônia da nossa família. No dia seguinte apareceu com outro, luxuoso, pesado, cheio de brilho. Esse é adequado. Ana Clara olhou. Era lindo, mas não era ela. Prefiro o meu. A resposta foi calma, mas firme. Pela primeira vez, Patrícia não sorriu. Os olhos endureceram por um segundo. Apenas um segundo. Como quiser, querida. Só estou tentando ajudar. Mas Ana Clara sentiu. Aquilo não era ajuda. Era controle. Era rejeição. Era uma guerra silenciosa, onde cada gesto escondia uma intenção. Naquela noite, ao chegar em casa, a mãe segurou suas mãos com força. Cuidado, minha filha. Tem gente que, quando não consegue mandar, tenta destruir. Ana Clara ficou em silêncio, porque, no fundo, ela já começava a entender. E, mesmo assim, decidiu continuar, sem saber que o pior ainda estava por vir. Naquela noite, as palavras da mãe ainda ecoavam na cabeça de Ana Clara. Tem gente que, quando não consegue controlar, tenta destruir. Ela não queria acreditar nisso. Queria acreditar no amor. Queria acreditar em Rafael. Mas na manhã seguinte, tudo mudou. O celular vibrou sobre o balcão da padaria. Era uma mensagem de uma vizinha. Você viu isso? Me liga urgente. Junto, uma imagem. Ana Clara abriu, e o mundo parou. Era Rafael, sentado em um restaurante elegante, luz baixa, ambiente íntimo. Na frente dele, uma mulher, bonita, bem vestida, sorrindo, e o pior, ele segurava a mão dela. Ana Clara sentiu o ar faltar. Não era uma dúvida. Era uma cena clara demais. Ela tentou negar. Disse a si mesma que podia ser um mal-entendido. Um momento fora de contexto. Mas então vieram mais fotos. Uma após a outra. Como golpes. Os dois caminhando juntos, rindo. Muito próximos. Ele tocando a cintura dela ao entrar em um carro. Ela saindo do prédio dele ao amanhecer. Ana Clara largou o celular. As pernas não sustentaram. Sentou, o olhar perdido. A dor não era só tristeza, era humilhação. Porque não ficou ali. As imagens começaram a se espalhar. Grupos de WhatsApp, clientes cochichando, olhares diferentes ao entrar na padaria. Alguns fingiam não ver, outros sentiam pena. E havia aqueles que julgavam, sem saber, sem perguntar. Aquela sensação de ser observada, comentada, diminuída, era insuportável. Quando Rafael ligou, ela não atendeu. Quando ele apareceu na porta da casa dela, já era noite. O rosto cansado, olhos vermelhos. Eu preciso falar com você. Ana Clara deixou ele entrar. O silêncio entre os dois era pesado. Eu vi as fotos. Ela falou primeiro, sem emoção, sem força, apenas vazio. Rafael passou a mão pelo cabelo, nervoso. E não é o que parece. A frase que todo culpado diz. Ana Clara riu. Mas não era um riso de humor. Era um riso quebrado. Então o que é Rafael? Porque parece bem claro. Ele se aproximou. Tentou segurar as mãos dela. Ela afastou. É uma cliente. Trabalho. Alguém montou isso. As fotos estão fora de contexto. Fora de contexto. Mas o toque, o olhar, a proximidade, aquilo não parecia montagem, parecia real. E quem faria isso? Ela perguntou. Rafael hesitou. Eu não sei. Essa resposta doeu mais do que as fotos, porque mostrava que nem ele tinha controle, nem ele entendia. E isso assustava. Ana Clara queria acreditar. Cada parte dela queria. Mas a dor era mais forte. Eu preciso de tempo. Foi tudo o que conseguiu dizer. Rafael fechou os olhos, como se aquilo fosse um golpe. Não deixa isso destruir a gente. Mas já estava destruindo, por dentro. Quando ele saiu, Ana Clara ficou sozinha, no escuro.
revendo cada imagem na mente, cada detalhe, cada gesto, tentando encontrar algo que provasse que aquilo não era verdade. Mas quanto mais pensava, mais real parecia. E naquele momento, algo dentro dela começou a quebrar. A confiança, a segurança, o sonho. Porque pela primeira vez, ela não sabia mais em quem acreditar. E quando uma mulher chega a esse ponto, tudo pode desmoronar. Naquela noite, Ana Clara quase não dormiu. As imagens voltavam, sem pedir permissão. Cada detalhe, cada gesto, cada sorriso que agora parecia mentira. Mas havia algo errado. Uma sensação pequena, quase imperceptível. E foi essa sensação que não a deixou desistir. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, ela já estava na padaria. O corpo cansado, a mente acelerada, as mãos trabalhando no automático, enquanto os pensamentos corriam. Ela pegou o celular, abriu as fotos de novo, uma por uma. Dessa vez, não como uma mulher ferida, mas como alguém que precisava entender. Observou o rosto de Rafael, o jeito que ele sorria, o olhar. Algo não encaixava. Não era o mesmo olhar que ele tinha com ela. Havia distância, frieza, como se estivesse representando. Ela aproximou a imagem. Naquela foto do restaurante, o relógio. Ela congelou. Rafael sempre usava o relógio no pulso direito. Sempre. Era um hábito antigo. Algo que ela já tinha notado dezenas de vezes. Mas ali, estava no esquerdo. Ana Clara franziu a testa. Voltou para outra foto. O mesmo detalhe. Errado. Em todas. O coração acelerou. Aquilo podia parecer pequeno para qualquer outra pessoa, mas não para quem conhecia cada gesto dele. Isso não está certo, ela murmurou. Espalhou as fotos sobre a mesa. Chamou a mãe. Olha isso comigo. A mulher se aproximou devagar. Observou em silêncio. Parece montado. A palavra ficou no ar. Montado. Como uma peça de teatro. Ana Clara sentiu algo mudar dentro dela. A dor ainda estava ali. Mas agora, misturada com algo novo. Dúvida. E com a dúvida, veio a pergunta. Quem ganharia com isso? Ela não quis pensar. Mas o nome apareceu. Patrícia. A mulher que nunca a aceitou. Que tentou controlar cada detalhe da vida deles. Que sempre deixou claro que Ana Clara não era suficiente. Seria possível uma mãe fazer isso com o próprio filho? A ideia parecia absurda, mas, ao mesmo tempo, fazia sentido demais. Antes que pudesse organizar os pensamentos, o celular vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem simples. As coisas nem sempre são o que parecem. Espere 3 dias. A verdade vai chegar. Ana Clara leu várias vezes. 3 dias. Justamente o tempo que faltava para o casamento. Um frio percorreu a espinha. Quem mandou aquilo? Como sabia? E que verdade era essa? Ela não respondeu, mas guardou. Porque, naquele momento, algo ficou claro. Aquilo não era só uma traição. Era algo maior, algo planejado. Durante os dias seguintes, Ana Clara mudou. Por fora, continuava a mesma. Trabalhava, atendia clientes, sorria quando precisava. Mas por dentro, estava diferente. Observando, pensando. Ligou para Rafael. Disse que precisava de tempo, mas que ainda não tinha tomado uma decisão. Ele insistiu. Jurou. Disse que era inocente. E pela primeira vez, ela não rejeitou completamente essa ideia. Se for verdade, eu vou descobrir. Ela falou. Com calma, com firmeza. Do outro lado da linha, silêncio. Porque aquela não era mais a mulher confusa de antes. Era alguém que estava começando a enxergar. Na noite antes do 3º dia, Ana Clara ficou olhando para o teto, sem dormir, esperando. Não por respostas fáceis, mas pela verdade, mesmo que doesse. Porque no fundo, ela já sentia. Quando a verdade chegasse, nada mais seria como antes. O 3º dia chegou. Silencioso, sem aviso.
sem explicação. Mas Ana Clara sentia. Algo estava prestes a acontecer. E aconteceu. Ainda estava escuro quando ela abriu a padaria. Como sempre, o cheiro da massa, o som do forno aquecendo, tudo igual. Mas, naquele dia, havia algo diferente. Sobre o balcão, um envelope pardo, sem nome, sem remetente. Perfeito demais para ser acaso. Ana Clara parou. O coração começou a bater mais rápido. A porta estava trancada. As janelas também. Ninguém deveria ter entrado. Mesmo assim, o envelope estava ali, esperando por ela. Ela se aproximou devagar. Pegou. Era pesado. Não era uma carta. E no fundo, ela já sabia. Respirou fundo. Abriu. Fotos. Mas não eram as mesmas. Não eram aquelas que destruíram sua paz. Essas contavam outra história. A primeira imagem fez seu corpo gelar. Patrícia, sentada na sala elegante da própria casa. Na frente dela, a mesma mulher das fotos com Rafael, conversando. Próximas, como cúmplices. Ana Clara piscou várias vezes, tentando negar, mas as próximas imagens não deixaram espaço. Patrícia entregando um envelope para a mulher. Para a mulher. Depois, um homem com câmera profissional. Instruções sendo dadas. Posições sendo ensaiadas. A mulher sorrindo. O fotógrafo ajustando ângulos. E então, a sequência final. Computador, edição, montagem. Rafael sendo inserido nas imagens, como se estivesse ali. Mas não estava. Tudo era falso. Tudo planejado. O silêncio da padaria ficou pesado. Ana Clara se sentou. As mãos tremendo, mas os olhos firmes. A dor voltou. Mas não como antes. Agora era diferente. Era fria. Era controlada. Era raiva. Não só pelo que fizeram com ela, mas pela intenção. Pela crueldade. Por alguém ter escolhido destruir. E então, veio outra pergunta. Quem fez isso chegar até ela? Ela virou a última foto. O fotógrafo. O mesmo homem que aparecia nas outras imagens. O olhar dele, direto para a câmera. Como um pedido de desculpa. No canto, escrito à mão. Há limites que não se cruzam. Nem por dinheiro. Ana Clara entendeu. Ele não suportou. E decidiu falar. Não com palavras, mas com provas. Ela fechou o envelope. Com cuidado. E como quem segura algo perigoso. E poderoso ao mesmo tempo. Quando a mãe chegou, percebeu na hora. O que aconteceu? Ana Clara não respondeu de imediato. Apenas abriu o envelope e mostrou. A mulher levou a mão à boca. O choque foi imediato. Eu sabia, eu senti. Mas saber e ver são coisas diferentes. E agora? A pergunta ficou no ar. Pesada. Ana Clara levantou devagar. Foi até a mesa. Começou a trabalhar a massa, movimentos firmes, controlados, como se estivesse organizando os próprios pensamentos. Eu vou me casar. A mãe se virou surpresa. Depois disso, Ana Clara olhou para frente. Eu não vou fugir. Pausa. Ela quis me destruir, na frente de todos. Os olhos dela escureceram. Agora, vai ser na frente de todos que ela vai cair. Silêncio. A decisão estava tomada. Não era mais sobre dor, nem sobre dúvida. Era sobre verdade ou injustiça. Nos dias seguintes, Ana Clara não mudou nada. Continuou os preparativos. Falou com Rafael. Disse que acreditava nele, que queria seguir. E pela primeira vez, isso era verdade. Mas havia algo que ele não sabia. Ninguém sabia. A verdade estava guardada, dentro daquele envelope, esperando pelo momento certo. Porque algumas verdades não são feitas para serem ditas em silêncio. São feitas para serem reveladas. Quando ninguém pode escapar. O silêncio dentro da igreja ainda era pesado. Todos aguardavam. Ninguém entendia. Mas Ana Clara sabia exatamente o que estava fazendo. Ela segurou o envelope com firmeza.
o mesmo envelope que carregava a verdade. Antes de responder, eu preciso mostrar algo. A voz dela ecoou, clara, sem tremor. Um murmúrio percorreu os bancos. Rafael deu um passo à frente, confuso, preocupado. Mas ela não olhou para ele. Olhou direto para Patrícia. E então, abriu o envelope. A primeira foto foi levantada. Alguns dias atrás, fotos começaram a circular. Pausa. Fotos que me humilharam, que fizeram todos acreditarem que eu estava sendo traída. Os convidados se entreolharam. Alguns abaixaram a cabeça. Eles tinham visto. Todos tinham visto. Ana Clara ergueu outra imagem. Mas essas são as fotos que ninguém viu. Silêncio absoluto. Ela virou a imagem. E ali estava. Patrícia, sentada na própria sala, frente a frente com a mulher das fotos. O impacto foi imediato. Um suspiro coletivo. Rafael franziu a testa. Que é isso? Ana Clara não respondeu. Mostrou a próxima. Patrícia entregando dinheiro. Outra. Um fotógrafo recebendo instruções. Outra. A mulher posando, ensaiando. E então, a última sequência. A edição. A montagem. A mentira sendo criada, passo a passo. A igreja inteira congelou. O ar ficou pesado. Ninguém respirava. Tudo isso foi planejado. A voz de Ana Clara saiu firme. Para destruir o meu relacionamento. Para me humilhar. Para me fazer desistir. Ela deu um passo à frente, sem tirar os olhos de Patrícia. E para que todos pensassem que eu não era suficiente. Patrícia se levantou abruptamente, o rosto pálido, os olhos cheios de raiva. Isso é ridículo. São mentiras, manipulação. Mas a voz já não tinha o mesmo poder. Já não convencia. Porque antes que ela pudesse continuar, um homem se levantou no meio da igreja. Não são mentiras. Todos se viraram. Era o fotógrafo, o mesmo das imagens. Ele caminhou lentamente até o corredor central, visivelmente nervoso, mas decidido. Eu fui contratado. A voz saiu firme. Ela me pagou para montar tudo isso. Apontou, direto para Patrícia. Um choque percorreu a igreja, como uma onda. Contratou uma mulher para fingir um relacionamento com o filho. Pediu fotos, vídeos, pediu edição. Ele respirou fundo. Eu aceitei. Pelo dinheiro. Pausa. Os olhos baixaram. Mas vi o que isso causou. E não consegui continuar. Silêncio. Pesado. Irreversível. Rafael ficou imóvel. O rosto, sem cor. Mãe, isso é verdade? A pergunta saiu quebrada. Frágil. Patrícia tentou falar. Mas por um segundo, não conseguiu. A máscara caiu. E naquele instante, todos viram. Eu fiz por você. A voz dela saiu baixa, tensa. Aquela mulher não pertence ao nosso mundo. Ana Clara não reagiu. Apenas observou. Enquanto Rafael dava um passo atrás, como se aquela resposta tivesse destruído algo dentro dele. Você tentou destruir minha vida, para me proteger? A dor na voz dele era evidente. Você me humilhou. Humilhou ela. Por orgulho. Patrícia não respondeu, porque não havia resposta. Ao redor, os convidados já não escondiam. Sussurros, olhares, julgamento. A imagem perfeita, desmoronando. Patrícia olhou ao redor. Pela primeira vez, sozinha. De verdade. Sem aliados. Sem controle. Sem poder. Ela virou e caminhou em direção à saída. Passos rápidos, rígidos, como alguém que ainda tenta manter dignidade, quando tudo já foi perdido. A porta da igreja se fechou, com um som seco, e o silêncio voltou. Mas agora, diferente. Era o silêncio da verdade. Ana Clara respirou fundo, guardou as fotos e olhou para o padre. Podemos continuar. O homem hesitou, confuso, como todos ali. Mas antes que pudesse responder, Rafael falou, a voz baixa, carregada. Depois de tudo isso,
Você ainda quer se casar comigo? A pergunta ficou no ar, pesada, cheia de medo. E naquele momento, todas as decisões estavam nas mãos dela. O tempo pareceu parar dentro daquela igreja. Todos esperavam. Ana Clara olhou para Rafael. E por um breve instante, tudo o que existia entre eles voltou. As manhãs simples, os sorrisos sinceros, o amor que não nasceu do dinheiro, mas da verdade. Ela respirou fundo, devagar. Retirou o anel. Um murmúrio percorreu o salão. Mas antes que qualquer julgamento surgisse, ela deu um passo à frente. Você não é a sua mãe. A voz saiu suave, mas firme. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. E eu não vou deixar que o erro de outra pessoa destrua aquilo que é verdadeiro. Ela pegou a mão dele. Colocou o anel de volta, no próprio dedo. Um gesto simples, mas poderoso. Sim, eu aceito. Dessa vez, não houve dúvida. O padre, ainda emocionado, retomou a cerimônia. As palavras foram ditas. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в
в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное,
какие, ну, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,